certo? Hoje, o texto que nós vamos ler é um texto bastante conhecido. Nós vamos falar sobre o tempo e o agir de Deus, as formas que Deus age, como é que Ele responde às nossas orações, como é que funciona isso. E o texto que nós vamos ler está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o 11, que é um texto bastante conhecido de todos aqueles que lê Bíblia, que olha só versículos, né? Eu conheço pessoas que têm até tatuagem desse versículo em si, coisa do gênero. Mas ele é um texto, assim, muito profundo, simples, direto e profundo. E que, às vezes, nós temos dificuldade em entender. Diz assim o texto bíblico: para tudo, Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu repito, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí, os versos seguintes vai complementar essa expressão dizendo: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar-se e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele diz que isso é um fardo para o homem lidar com tudo isso, esse tempo certo, né? E ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja que complexidade, até um paradoxo, né? E Deus fez tudo no tempo certo e pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse paradoxo está entre o pensamento humano, a maneira do ser humano ver o tempo e as coisas, e também ver a forma, entender a forma que Deus age, né? Porque nós, se vocês concordam comigo, as nossas maiores batalhas e dificuldades do homem é esperar a resposta de Deus, entender a resposta de Deus, né? E às vezes entender algumas coisas que a gente tem por certo que está biblicamente, que está escrito biblicamente na Bíblia lá, digamos, né? E que às vezes a gente está entendendo de um jeito diferente. Então, o tempo e como Deus age. Então, esse é o nosso tema hoje. Quando e como? Como é que a gente consegue entender melhor? Se você não se iluda que eu não tenho a resposta para todas as perguntas, não, tá? Mas a gente vai dar uma forma de você pensar melhor nisso. E que, com certeza, valerá muito, bastante o tempo, hoje, seu tempo. Ontem eu estava assim, já tinha avisado que ia ser hoje, né? E aí ontem à noite eu estava em casa e a gente fomos assistir um filme. E esse filme, ele está baseado na vida de um cantor cristão muito difundido nos Estados Unidos, que chama Jeremy Camp, né? Escreve Camp, né? Jeremy com Y, Camp. E o filme no português está traduzido Eu Ainda Acredito, o original é I Still Believe. E esse filme, ele trata dos paradoxos da vida de um jovem com uma jovem e a espera de um milagre que eles precisam. Eu não vou dar spoiler, porque eu queria que você assistisse, mas vai pronto para chorar. Porque é assim,
vamos falar assim, uma açoitada nas costas da gente que quer que Deus resolva as coisas do nosso jeito. E é uma história real. E eu tive, depois de olhar um pouco as músicas, então a música dele, a primeira música dele que fez muito sucesso é o mesmo nome do filme, Eu Ainda Acredito, traduzido para português, né? Então, a briga dele para compreender essa ação de Deus me fez eu lembrar de um esboço que eu havia falado há um tempo atrás, já, né? Eu creio que aqui online eu não falei esse tema, mas eu acho que nesse tempo vale muito a gente trazer de volta, porque isso me deu esse anseio, porque uma das maiores angústias do ser humano, do cristão, é tentar entender como Deus age e o seu tempo de agir. Quando que ele responde? Por que não responde? Sabe? Essa pergunta, se você não vive com ela, você não tem relacionamento com Deus, porque ela é tão natural. Dizer, por que Deus não respondeu? Por que aconteceu isso? Por que não aconteceu? E nós já falamos aqui sobre o porquê e o para quê, né? Espero que todos nós já aprendamos a questionar as coisas do para quê e não porquê, né? E que assim nós possamos caminhar de uma maneira mais madura diante de Deus, certo? E aí não falta, nessa dúvida, nessa profundidade, tudo isso, não falta aquelas soluções mágicas, fórmulas mágicas ensinando de fazer isso, de fazer aquilo, de pôr água no céu, a onda, de fazer... E que eu não estou dizendo que... Não estou fazendo julgamento nenhum, não é meu propósito aqui, mas gente brincando para lá e para cá, querendo fazer uma coisa ou outra, né? Tentando desmistificar essa situação da forma de Deus agir, trazer ela para um âmbito mais materializado, mais palpável, né? E essas formas, assim, ensinando a tirar proveito, às vezes ensina até você tirar proveito de Deus. Ah, você quer isso, você faz isso e isso, você quer aquilo, faz isso e isso, né? E poucos têm coragem de ensinar as pessoas, dizendo Deus diz não. Você pode receber um não de Deus e pronto. Poucos têm coragem. E em determinadas situações, eu falo para vocês, é muito difícil mesmo a gente dizer. Ensinar é fácil, agora tem determinadas situações que chega. Como você vai dizer que Deus está dizendo não para uma pessoa quando toda a esperança que ela possa ter está em Deus? Já perdeu tudo, às vezes na questão da saúde, o médico disse não, os exames disseram não, está tudo não, e você... Como você vai dizer não, sem dar uma palavra de esperança? Né? Embora a gente precise ser, às vezes, claro, tem que ser sábio também, de não levar a palavra de desesperança, porque mesmo Deus, dos maiores, Deus ele age exatamente onde termina a nossa força, onde termina a nossa condição de agir. A ação de Deus normalmente né? Vamos pensar no caso de doença, depois no fim da história, quando Deus diz, quando o médico diz não tem mais jeito, é que Deus diz agora é comigo. Mas Deus também age durante um tratamento, uma cirurgia, inspirando o médico, dando sabedoria, dando cuidado, dando direção para que ele dê a medicação certa. Deus também, todas as coisas contribuem, né, para o bem. Todas as coisas dessas circunstâncias também podemos incluir nesse texto, né? O mesmo dizer, às vezes até é difícil dizer para uma pessoa dizer, pessoa, a resposta de Deus para você é você espera. Como eu vou dizer isso para uma pessoa dessa que está angustiada? Ela já não tem mais para onde ir, ela olha para todos os lados, não tem mais saída. Ela diz, eu não tenho o que fazer, não tenho como esperar, tudo acabou, minhas forças acabaram, tudo, meus recursos acabaram, mas você tem que esperar. É difícil, mas a resposta de Deus pode ser essa também. Então, o tempo e o agir do homem, dificilmente eles estarão em sintonia com o tempo e agir de Deus. São coisas totalmente diferentes. Né? O homem pensa de uma visão normalmente, tá? Não são todos, já tem homens com revelação de Deus, mas normalmente a gente tem a tendência de agir de visão material e palpável, e Deus age no mundo espiritual. São coisas totalmente diferentes. E por que nós vemos as coisas de ângulos diferentes? Né? Claro, porque materialismo e espiritualismo são coisas
totalmente antagônicas, né? O material ele é corruptível, ele é final. O espiritual é eterno. Nós estamos falando de coisas que não existem, palpadamente, mas existem. Esse dia eu ouvi um pastor ensinando que as coisas invisíveis que são mais eternas do que as coisas visíveis. As coisas visíveis são corruptíveis, né? E aí até ele falava assim que as pessoas falam em rua de ouro lá no céu, porque como que o céu é eterno se o ouro é corruptível, que o ouro tem fim? Então, tem coisas que são contrassenso que é usado para a gente poder entender isso, né? Mas assim, há uma absurda diferença entre o ângulo que Deus age e o ângulo humano. Então vamos ver alguns pontos hoje aqui de que a gente vai, né? Eu achei, lá em Atos 1, capítulo 1, versos 6 e 7, tem um exemplo aqui da questão da tratativa de tempo, entre a pergunta do homem e a resposta de Jesus, né? E Jesus aqui em Atos já havia ressuscitado, já estaria numa outra situação, né? Ele já estaria, depois de passar pela experiência de homem, depois da morte, da ressurreição dele, já não era um homem natural. Tanto é que é o seguinte, se você tem dúvidas, por exemplo, ele já desaparecia num lugar e aparecia no outro ao mesmo tempo. Então, são coisas que já estavam, vamos falar uma palavra bem nossa aqui, né? Em outra dimensão, assim, já estava transitando entre o material e o espiritual de maneira independente. E aí ele diz aqui, ó, Atos 1, 6 a 7, ele diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Jesus apareceu lá onde estavam reunidos, né? Senhor, é neste tempo que vai instaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não compete a você saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Aqui o português perde um pouco, né? Porque aqui é o seguinte, os discípulos estavam reunidos e perguntaram assim, Senhor, é nesse tempo, aqui a palavra grega para esse tempo que é cronos, é o tempo igualzinho nós vemos, que tem dia, minuto, segundo, dia, hora, semana, mês, ano, século, esse é o tempo cronos, contadinho do jeito que nós sabemos contar, né? Que virás instalar o reino de Israel? Ele respondeu, não compete a você saber o tempo, cronos, data, certo? Data, época, quando, né? Ou as épocas, aí o português traduz por época, quando Jesus fala o cronos, né? Porque não tem como escrever isso numa palavra e para explicar para nós explicarmos isso também, cada um traz uma definição diferente. As épocas que o Pai estabeleceu para essa própria autoridade. Aqui ele falou a palavra épocas aqui, que está falando tempo, tem algumas que trabalham com tempo, ela fala kairos, é o tempo kairos. O que é o tempo kairos? É um tempo não subdividido, não tem subdivisões. Vamos dizer assim, algumas maneiras que eu consigo explicar para vocês. Pensa que o calendário está de janelinhas em janelinhas, ele está todas as coisas estão acontecendo aqui sem limite de data. Elas são umas coisas consequentes sem divisões, né? Por que se fala época? Porque é um tempo mais passado, é o tempo certo. O Kairos é um tempo onde está fora do nosso domínio humano, né? Não é o tempo medido, tempo certo, determinado, né? A pergunta foi no tempo Cronos, e Jesus respondeu nas dimensões Cronos e do Kairos. Como se fosse dizer assim, gente, não adianta querer pensar quando, porque vocês não entendem esse tempo aí. Essa maneira de falar tempo, que é o tempo que Deus age, que o mundo espiritual funciona, é um tempo que não é igual ao tempo de vocês. Não cabe vocês saberem disso. Vocês não conseguem entender, porque vocês vão lutar, tentar entender a explicação, mas quando você vai tentar compreender de maneira lúdica, que você possa olhar para ele entender, igual você vai no calendário e ver os quadradinhos, você não vai entender, isso está fora. Isso é do domínio de Deus, ele é o Senhor do tempo. Então, quando você fala em tempo kairos, é um tempo com exatidão, é um tempo certo, é um tempo de propósito. Né? Se você voltarmos lá no primeiro dia, diz assim, para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Minha vida fala ocasião e tempo. De novo, uma ocasião dá a entender algo mais amplo.
algo mais, assim, ó, é o tempo certo, é o momento, né? Dentro de uma dimensão maior. Quando se fala em tempo, a gente já entende, ó, tempo é os quadradinhos do calendário. Então, nessa maneira aqui, cada um consegue explicar de uma maneira diferente, mas é importante você entender assim, quando Deus fala no tempo dele, é complicado a gente até explicar. Vocês entenderam como isso é difícil. Eu diria assim, como você aquilo que o pessoal fala muito nos filmes aí da voltar no tempo, entrar em outra janela de tempo, essas coisas assim, porque aí quando você começa a falar isso, você já começa a querer pensar, não dá um nó na cabeça, como é que o cara está aqui, entra numa janela e entra num outro tempo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece na nossa cabeça quando nós tentamos pensar no tempo de Deus, da maneira que Deus governa o tempo. Então, para ele é o tempo certo, não é dividido em data, né, em janelinhas, tá certo? Tá bom. Na realidade, o tempo de Deus, esse tempo aí, a gente, sem fé, não consegue compreender ele, porque ele nem explicar, tá certo? E quanto ao agir de Deus, nós fizemos uma introdução sobre o tempo, vamos dar uma outra introdução sobre o agir de Deus. Como que Deus age? Como Deus responde à oração? Como é que é? Eu costumo repetir aqui algumas pessoas importantes que eu ouço, que eu gosto da forma como eles definem isso, que tem dois grandes erros. Um dos grandes erros do cristianismo moderno, um deles foi a questão da forma como ensinaram as pessoas a orar e confundiram a lista de pedidos com oração, né? Uma lista de pedidos pode estar inclusa na oração, mas ela por si só não é oração, tá certo? A gente já falou sobre isso alguma outra vez, a gente pode voltar a falar sobre isso, né? E outra coisa além disso, o segundo erro, é deixar o entendimento que Deus age somente após nossos pedidos, ou seja, que Deus é comandado pelas nossas orações, certo? São duas coisas, uma coisa é misturar esse negócio da oração com o pedido, não ensinar direito o que é uma coisa e o que é outra, né? E tem gente que chega lá e fica pedindo isso que orou, isso não é, só isso não é oração, e tem gente que chega lá e às vezes fica lá adorando a Deus no silêncio, gemendo diante de Deus, não pede nada, Deus faz e Deus fala com ela e ela responde, tá certo? E Deus responde a ela, aliás. Então, esse entendimento hoje absurdo que Deus age somente sobre as nossas orações, como se assim, por exemplo, o seu filho está lá doente, sofrendo, e Deus não está nem aí para ele. Só que você precisa orar para que Deus faça alguma coisa por ele. E aí, como é que a gente explica o amor de Deus por ele? Né? Uma pessoa que precisa da oração está lá sofrendo e Deus só vai agir se a gente chegar lá e orar. Não. É claro que a nossa oração a oração do justo tem efeito. Não é isso, eu não estou dizendo contra isso, estou dizendo exatamente uma premissa anterior a isso. É que a gente achar que só Deus age só sobre a oração. Aí você consegue compreender que a gente faria de Deus um homem comandando Deus? Não parece isso? Ó, Deus, eu oro, Deus responde. E aí você já vem que tem. Eu vou repetir o que eu falei na última vez que eu falei sobre esse tema, que eu gostei muito de uma colocação, não vou citar o autor dessa colocação, porque tem muita gente achando meio polêmico, mas eu conheço as polêmicas dele, mas eu conheço as profundidades que ele fala. E isso aqui, quando ele fala assim, a oração move, as pessoas falam, a oração move a mão de Deus, né? Isso é de um tanto absurdo, assim, a gente pensar nisso, porque é o seguinte, então, pensa assim que Deus, ele tá lá folgado na cadeira dele lá, né? Assim, ó. Aí você ora, ele vira marionete sua, fala, Deus tá orando, tá movendo a mão de Deus agora. Eu tô orando, tá movendo a mão de Deus. Claro que eu estou dizendo para você não levar na literalidade isso, porque isso é uma força de expressão que as pessoas usam sem saber muito sentido, entendeu? Não estou dizendo que isso
Não. Mas não é, a literalidade, isso não funciona. A oração move a mão de Deus. Então Deus é sossegadão, assim, você fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor ajude a minha. Ele levanta a mão e fala, agora o Ironê orou, eu tô lá, eu vou fazer uma. Aí aqui outra pessoa orou, ele levanta a mão e vai. Gente, acho que é o contrário. Ele é Senhor, nós somos servo, né? Então, por isso que essa coisa, Deus não é marionete na mão de homem. Por isso que quando às vezes pessoas não entendem como Deus age, porque elas querem fazer Deus, eles querem comandar Deus. E aí, não podemos levar uma frase que é uma força de expressão, uma expressão idiomática, uma maneira que nós construímos de falar algo assim que para todo mundo entender, uma palavra como que eu posso dizer assim, de efeito, as pessoas para incentivar a orar, que eu acho perfeitamente normal, tá? Mas não pode se levar ao pé da letra, como muitas pessoas levam hoje. E a Bíblia, se mal interpretada, ela nos leva para caminhos muito terríveis. E aí que tem muita gente que confunde, não consegue entender como Deus age, a forma que a gente consegue buscar essas coisas. E também tem muitas coisas que a gente não quer saber direito, porque não nos convém, porque nós queremos. Não deixar de ser hipócritas. Tem coisa que a gente quer fingir que é assim para ficar mais satisfeito, mais tranquilo e dormir na esperança que amanhã muda, amanhã não mudou nada, tem mais um dia para ser frustrado com Deus, porque Deus não respondeu, né? E aí, por exemplo, tem alguns versículos aqui, que, claro, depende de uma profundidade, não vou citar eles aqui, mas não dá para a gente explorar eles completamente. Mas assim, ó, lá em Lucas 11, 9 a 10, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á. Poxa, agora sim. É simples. Eu peço e Deus dá, eu busco e encontro, eu bato e abre, o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, por que? Mas então, me responda, por que Deus não te responde? A Bíblia está errada? Agora, poucos deixam de ler todo o contexto. Jesus está ensinando a orar ali, né? E mais lá no versículo 13, ele fecha o contexto dizendo o seguinte, ó, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Antes de você estar falando, se você não vai pedir cobra, vai te dar pão, te dá uma cobra. E assim por diante. Quer dizer, Deus vai te dar aquilo dentro do que você está pedindo. Mas também não vai te dar o mal. Não vai te dar o bem. Se você pedir o bem, ele vai te dar o bem. E às vezes esse bem é um não. E ele vai dizendo aqui, ó, por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que dá discernimento, dá um entendimento, nos dá sabedoria para entender que determinadas coisas não é de bom senso pedir. Ou, se nós pedirmos e Deus der uma resposta que não é a que nós queremos, também não vai nos dar entendimento. Então, o Espírito Santo é a primeira coisa que tem que ter na nossa vida para poder começar a configurar a nossa vida. Por quê? Primeiro que você não vai pedir uma coisa sem fazer o principal, que nós já chegamos lá, né? Mas não é só esse versículo, tem outro que é um pouquinho mais agudo ainda. Lá em Marcos 11, 24, diz assim, por isso vos digo, todas as coisas que pedires orando e crede, receber e tê-las-ei. Poxa, agora pronto. Vou pedir um carro novo. Vou pedir uma casa nova. Vou pedir o quê? Um avião? Aqui está dizendo literal. Todas as coisas. João 14, 13, assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Vocês imaginam? E tem as pessoas que ficam assim. Gente, claro que cada um deles tem um contexto. Hoje não temos tempo. A gente pode entrar no contexto nas próximas. Mas, gente, pensa bem. Se a gente chega numa condição dessa e entende que tudo que pediu recebe, imagina se Deus fosse irresponsável de dar esse poder para o homem. Nós já tínhamos destruído esse mundo. Né?
Tinha um monte de gente que tava mandando raio para cima da casa do outro, na cidade do outro. E falando pra você, dentro das igrejas, saía muito raio para um lado e bomba para outro, explosão para outro lado, já tinha acabado tudo. Está vendo que a Bíblia fala aqui, ó, vós mesmos, aqui num desses contextos, vós mesmos sendo maus, aqui no verso 13, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então Deus dá coisa boa. Deus não vai dar algo que não seja bom para você. O exemplo que eu cito 10, 20, 30, 50 vezes. O seu filho de 4 aninhos, se ele for lá na gaveta da pia que tem as facas e pegar uma faca, o que você faz? Você voa lá e toma a faca dele. Esse mesmo filho, quando tiver 15 anos, ele vai lá, abre a faca, abre a gaveta, pega a faca e você não faz nada. Por quê? O que mudou? Maturidade. Deus tem muitas coisas que ele nos der hoje, vai ser coisa má. Só que daqui a algum tempo, que não pode ser o tempo dele, o tempo nosso, ele pode nos dar aquilo, a mesma coisa, até melhor, que a gente vai saber lidar com ela. Maturidade. Ele sabe dar coisas boas, mas coisas boas que sirvam para o bem, não coisas boas que vão dar um reflexo mal na sua vida. Então a gente pede, tem pessoas que, eu já tive várias experiências que eu tentava ajudar pessoas e Deus fala assim, não, sai fora daí, deixa quieto, deixa que eu estou tratando, não se põe aí, é meu momento, é meu tempo com ele. Então, se eu der o que ele está pedindo agora, se você começar a dar essas coisas aqui, você vai atrapalhar o que eu estou fazendo. Então, deixa lá. Ele está trabalhando a maturidade dessa pessoa. E tem gente passando por dificuldades imensas, porque Deus está tratando da sua maturidade. Mas a pessoa é difícil entender. E continua passando, né? Imagina assim que se Deus desse poder assim, consequente para nós. Você estaria assim... O que você acha que acontecia no trânsito? Primeiro carro que te fechasse. Né? Viraria um super-herói. Cada pessoa que tinha essa autoridade ia virar um super-herói, porque ela destruía os outros, ia fazer, né? No banco, vou lá transferir dinheiro de uma conta para outra, lá e ir embora, né? O vizinho, imagina aquele vizinho que te incomoda há muitos anos, você tem orado, meu Deus, dá uma solução. Ajuda, senão eu não consigo dormir faz tanto tempo. O que a gente fazia com uma pessoa dessa? Eu acho que a gente diz, não, eu sou crente. Assim, um dia que você acordar, me atravessar, eu vou resolver essa parada. Não dá, né? Tinha muito chefe no trabalho que se comportar direitinho. Então não dá, gente. É muito contrassenso as pessoas acharem que essas palavras são textuais. Que isso aqui é assim mesmo. Então, tem pessoas que acham e vivem em função dessas coisas, né? Mas mesmo assim, eu digo, tem gente que tenta mandar em Deus ainda. Sabe? Não é isso? Não. Vocês acham que não? Que diz assim, vai orar, fala, Senhor, vai lá e muda aquela situação. Fala, opa, tá mandando bastante, hein? Ou aquele que eu já vi um cara falar que queria que Deus fosse estelionatário, né? Falou, Senhor, vai lá e apaga aquela dívida lá. Opa, agora sim, né? Eu não estou dizendo que é errado pedir por acabar uma dívida. Mas pede do jeito certo. Senhor, resolve para mim. Às vezes pode te dar recursos, pode dar um desconto imenso. Não é isso. Né? Com a autoridade quem manda. Eu tenho visto muita gente na TV achando que Deus é empregado deles. Então, uma das coisas para entender o agir de Deus é se colocar no nosso lugar. Ele é Senhor e nós somos servos. Eu falo e repito isso. São coisas básicas do cristianismo que não se pratica, parece que deixaram de praticar. Né? E ainda tem aqueles outros que querem combinar com Deus para manipular pessoas. Né? Vai orar e fala assim, Senhor, faça com que ele faça assim. Senhor, vai lá e faça com que aquele fulano haja assim, assim, assim. Fala que ele sinta isso, ou Senhor, faz que ele sinta isso, faz que... Faz sentido? Isso, né? Às vezes até fica com a cara de outras coisas, e não de oração de cristão. Né?
Claro que você quer que Deus age na vida de uma pessoa, né? Nós temos que clamar pelo Senhor para que da sua forma ajude para que Ele faça. Não que nós vamos comandar o que Deus tem que fazer e o jeito que tem de fazer. A gente quer que Deus faça, então vai lá assim, ó, assim tá bom, faz isso, isso, isso. E nem tem depois o mínimo cuidado assim, de se submeter a Deus o seu pedido. Né? Então, todas essas coisas, assim, às vezes parece meio estranho, mas eu vou te falar uma coisa, você está perguntando, mas então como é? Aí eu vou dizer aqui, dizer que o certo de tudo isso é que tem limites para essas coisas. E o limite, e há limites soberanos sobre todas as coisas que nós temos que atentar para ele nessas situações. Esses limites não são negociáveis. E o primeiro deles está lá em 1 João 5:14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, vírgula, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tá certo? Se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o primeiro limite soberano é a vontade de Deus. E lá em João 14:13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que, qual que é o propósito? O Pai seja glorificado no Filho. Então, esse é o propósito maior. Né? É o propósito maior. Precisa ser para a glória de Deus. E aí, algumas coisas básicas sobre a vontade de Deus. Algumas coisas estão claras que fazem parte da vontade de Deus. Por exemplo, suprir a necessidade do justo, as bênçãos sobre a família, guardar da tentação e do mal, dar direção de Deus para a sua vida, para a nossa vida, provisão para a sua casa, a expansão do reino de Deus, a salvação de pessoas, libertação. São coisas que já é óbvio que são da vontade de Deus. Deus vai dar, segundo a vontade, Senhor, liberta a pessoa. Não, já é claro que Deus mandou seu filho para libertar, então isso já está explícito que faz parte da vontade dele. Algumas delas já são condicionais. Por exemplo, os desejos pessoais é condicional à vontade de Deus. De repente, você quer uma coisa, Deus acho que não está maturo. Como um bom pai, nega algo com amor para um filho seu. Né? Então, você não tem maturidade para o momento, Deus não vai te dar. Mudanças de vida ou de cidade, ou mudanças na sua vida, ou forma de viver, que interfiram no propósito de Deus com a gente. Deus pode dizer, não, calma aí, não vai por aí, não. Né? Livramentos. Mas Deus não está na vontade. Não, tem alguns livramentos que Deus permite que passamos para que as tratativas conosco sejam feitas. Agora, na pandemia, tem muita gente que foi liberta, que passou de livre, tem muitas pessoas que se foi, tem muita gente que passou para ter um tempo paradinho, lá refletindo com Deus e conversando com Deus. São desígnios dele, não somos nós que dizemos. Situações, doenças, né? E da mesma forma, dor, doença, desemprego, são coisas que fazem, às vezes, nos aproximar de Deus, que Deus permite. É condição dele, às vezes pode ser que sim, pode ser que não. Não pode dizer todo desemprego é ou todo desemprego não é. Toda dor é, toda dor não é. É permissão dele, né? São condicionais, pode ser que sim, pode ser que não. Resumindo, Deus, ele não toma decisões por nós. Outra coisa, ele só faz o que nós não podemos fazer. Porque eu vou voltar no primeiro item, Deus não toma decisões por nós, porque tem pessoas que insistem e querem que Deus tome decisões por ele. Ou que Deus mande um anjo com a setinha, você já viram falar isso, né? A setinha dizendo, vai por aqui, depois vira para lá, depois manda um GPS para ele. Deus te deu algo muito mais, algo humano que você consegue levar a vida. Deus está para dar direção nas grandes decisões. Não é a cor da camisa ou do vestido que você vai vestir que você está esperando Deus para decidir. São coisas importantes que interfiram na vida de forma. Demais vai fazendo. Porque se você fazer algo
que Deus esteja nele, você vai perceber, se você tiver um mínimo de sensibilidade com Deus, você vai perceber que ele está nisso. Assim como, se ele não estivesse, também vai perceber. Sabe, faz algum tempo querendo fazer um negócio aqui, e todo aquele lado que eu vou, sábado deixei certinho, peguei a esposa, fui lá para ver, cheguei lá, o cara falou, acabar de comprar. Aí eu fiquei indignado assim, aí a Loida me abraçou, você falou, calma, você tá nervoso. O cara, eu disse bom dia, até nem bom dia disse direito para ele falou, não, calma, ele tá nervoso, mas calma. Aí eu, opa. Então, mas depois eu voltei e falei, peraí, eu acho que Deus tem algo melhor para me dar e eu tô querendo pegar alguma coisa pior, então, vamos embora. Fui para casa, vim para casa, deixa assim. Então, Deus às vezes ele tá assim, por quê? Porque eu havia falado para Deus, eu quero isso, eu preciso, a minha vontade é isso, sobre esse negócio. Mas eu estou sujeito à sua. Principalmente se a sua vontade for melhor que a minha. Fácil dizer isso, né? Mas estou sujeito à sua, estou na sua, Senhor. Sabe? Então, isso é. Então, ele não toma decisão por nós. Outra coisa, ele só faz o que nós não podemos fazer, gente. Tem gente que quer que Deus faça o que ele pode fazer. Se você pode fazer, não peça para Deus, vai lá e passa. Levanta e age. Ah, Senhor, fala com fulano. Você pode ir lá falar com fulano e falar isso? Já foi? Tá, Senhor, eu vou lá. Aí a oração é diferente. Eu vou lá falar com fulano, Senhor, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, dê sabedoria, entendimento. É outra coisa, né? Não tente querer fazer Deus mudar de ideia, né? A Bíblia tem o caso de Ezequiel que tentaram fazer Deus, Ezequias, perdão. Ezequias que tentaram fazer Deus mudar de ideia e deu tudo errado, porque depois que ele não morreu no tempo determinado, ele teve um filho que foi o pior rei que Israel teve. Por outro lado, Moisés queria matar o povo, né? Mas Deus queria matar o povo, voltar muito rebelde. Ele falou, Senhor, não faz isso, não fez Deus mudar de ideia. Mas Moisés falava com Deus face a face naquele momento. Era outro momento. Mas na grande maioria, Deus, o plano dele é perfeito, a visão dele é perfeita, a vontade de Deus é perfeita. Por que é perfeito? Porque ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro e conhece você e conhece eu. Então, como que erra daí está tudo aqui, sendo... se ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente, ainda tem toda essa sabedoria na mão? Não é. Então, nós queremos achar que aquilo que nós queremos é o melhor, sabe? E, por último aqui, peça menos e se relacione mais com ele. O que significa isso? Volte a fazer aquelas orações que eu tenho pedido sempre aqui. Comece a oração dizendo, Senhor, se eu te pedir alguma coisa para mim agora, não me responde. Eu quero um momento com o Senhor. Quero ter o meu coração conversando com o Senhor agora. Faça orações de relacionamento. Oração de convivência, de filho para pai. Chore nos braços dele. Você está ansioso que ele pedir? Não peça. Fala, Senhor, Deus sabe do seu coração. Hoje, tira um dia para fazer isso. Amanhã você precisa pedir, vai lá e pede. Mas peça menos e se relacione mais, para você ver como os seus pedidos ficam tão simples, fica tão entendido, fica tão claro, que ele te dá o Espírito Santo para te direcionar. Né? E aí, indo já para o final, nós podemos dizer que, quanto ao tempo e às respostas de Deus, eu vou só recapitular algumas coisas que nós também falamos recentemente aqui. Primeiro, que Deus não se atrasa no tempo. Vocês estão lembrados de Lázaro, que lá em João 11, 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Ele diz assim, Senhor, você está atrasado. Né? Em outras palavras. Mas Jesus respondeu, lá já tinha dito isso antes, né? No verso 6, ele disse assim, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Já sabia, né? Por outro lado, Deus diz para você esperar. A resposta de Deus para você espere. Mateus 5, 21 a 43 está a história, a narrativa da filha de Jairo. Né? Ela estava morrendo e, de repente,
a mulher que tinha fluxo de sangue parou Jesus no caminho e Jesus ficou atendendo ela, né? Imagina que Jairo estava muito angustiado, falando, minha filha está morrendo. Mas não, quando vieram falar para ele, sua filha já morreu, eu falei, não, calma aí, Jesus está ali, eu estou com ele. Se já morreu ou não morrer, ele resolve. Eu estou com ele. A segurança de Jesus, quer dizer, por mais Jesus, ó, espera aí, Jairo, eu vou resolver esse negocinho que nós já vamos lá. Fica aí tranquilo. Às vezes está dizendo isso para você, espera aí, fulano. Espera um pouquinho. Eu vou resolver aqui, tem mais gente urgente que para me resolver aqui agora. Alguém me tocou, ele falou para Jairo, os discípulos, alguém me tocou aqui, eu quero terminar esse processo que depois nós vamos lá. Espera aí, espera um pouquinho. E principalmente Deus diz não. E tem gente que acha que Deus não diz não, Deus diz não sim. E tem dois não assim da Bíblia que são gigantes perto, diante de quem Deus disse não, né? A primeira vez foi para Paulo, né? Paulo teve um não de Deus, diz assim em 2 Coríntios 12 e 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, não vai ficar com isso, tá certo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, sou eu que estou no teu controle. Esse não para Paulo. E o maior não de todos está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, quando Jesus diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a tua vontade. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Todos nós sabemos que o Pai não passou. Deixou que ele fosse à cruz, que ele passasse pelo cálice, né? Que ele cumprisse todo o processo, né? Que muita gente fala aí que o cálice, Jesus estava orando que passava o cálice e medinho da cruz, né? Parece que os discípulos deles morreram todos crucificados, queimados vivos, e o mestre deles ia ter medo da cruz. Gente, tenha paciência, né? Vamos estudar o que significa o cálice, a gente vai ver isso outra hora, mas tem gente que tem umas coisas assim que parece que não faz sentido, né? Aí vai lá o Pedro e fala assim, eu não quero ser crucificado como meu mestre, eu quero me crucificar com a cabeça para baixo. E aí Jesus tinha medo da cruz. Pai, me livra da cruz. Você acha que Jesus ia orar isso? Tem coisas que às vezes é tão absurdo que, sabe, a gente não dá nem para seguir na conversa, né? Então, mas Deus age na hora certa e não desampara quando necessário. Nós fizemos recentemente esse texto aqui, que lá quando Jesus estava, em Marcos 4:38, Jesus estava tirando um cochilo no barco e a tempestade veio, os discípulos gritaram, mestre, vamos morrer. E ele levantou, estendeu a mão e acalmou o vento e o mar. Simples assim, imediatamente, na autoridade ele veio e acalmou o mar, parou. Então ele diz sim, ele diz não, ele diz espere, age na hora da emergência, na hora do teu grito de socorro, mas segundo a vontade dele. Nós, homem nenhum comanda Deus. Deus tem o domínio do conhecimento do todo, pela sua onisciência, onipresença e onipotência. Domina o ontem, domina hoje e o amanhã. Perto, o longe e o infinito. Por isso a decisão dele é sempre a melhor. A vontade dele é perfeita. Perfeita. Com todo esse domínio, não tem como a vontade dele não ser perfeita. Por isso que o tempo do propósito de Deus, ele acontece no Kairos, no tempo dele, no tempo do mundo espiritual, não no tempo cronológico. A nossa ansiedade pelo hoje, pelo agora, pode ser muito mais profunda, ou muito mais simples, depende de como nós estamos nos relacionando com Deus, recebendo o Espírito Santo a revelação sobre o tempo, de como Deus, né? Por isso, Deus não se encaixa na nossa maneira de pensar. Nós temos que se encaixar na maneira dele agir.
Isso é servir a Deus. Isso é conhecer a Deus. Isso é se relacionar com Deus. Entender a maneira que Ele age e nos encaixar nisso. Vivermos nisso. E eu queria agora te perguntar. Você que tem clamado tanto a Deus. O que Ele está te dizendo agora? Sim? Não? Ou espere? Ou você está dando um grito de clamor a Ele que sabe que agora Ele vem te socorrer? Se é um sim, fique tranquilo, tudo acabou, sua oração está atendida. Se é um espere, a angústia é grande, mas Ele vai resolver, ele não dá carga maior que você possa carregar. Se é um não, ouça a voz doce e suave do Senhor a te dizer: a minha graça te basta, como eu disse para Paulo. E ninguém pode se achar em melhor condição de relacionamento com Deus do que Paulo. Um homem que impactou o cristianismo, o Evangelho de Cristo, a expansão do Evangelho de Cristo, de maneira humana incompreensível, mas na grandeza de Deus, tudo é possível, tudo é entendível. Independente do tempo da resposta de Deus, quero deixar uma mensagem hoje. Tudo que Deus faz, Ele é o melhor para você. Talvez no hoje pode ser difícil, pode ser duro, mas é o melhor. Tudo que Ele faz é no tempo certo. Tudo que Ele faz é de acordo com a sua vontade, que é perfeita, agradável, suave, encaixado na sua vida, bacana, o melhor. E tudo que Ele faz é para a glória de Deus Pai. Mas no âmbito humano nós não conseguimos ter essa segurança, essa certeza. Isso só vem pela fé. E é pela fé que eu vos convoco a deitar-se no colo do Pai, na tranquilidade de saber que o Pai está ali para cuidar de nós e que o sim ou não o espere. O seu grito de socorro está dito bem no colo do Pai. Está dito sob os ouvidos dele, que ele ouve a sua oração. Ouve. E a resposta, às vezes, você pode não estar entendendo, mas ele está te respondendo. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado nas nossas vidas, para a glória do Senhor, pela sua vontade. Encerramos por aqui hoje.